Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. E aqui eu estou continuando, se você não viu, né, corre lá para ver. Esse vídeo na verdade é uma segunda parte, né, nossa conversa sobre esta cultura inglesa, né, esse senso cultural inglês anterior aos processos que fizeram a Inglaterra ser a Inglaterra atual, vamos dizer assim, tá? E aí qual é a minha hipótese, né, ou coisa abaixo disso aí? A minha opinião, vou até colocar assim, né, para tirar qualquer grandiloquência dela. É que na verdade sim, em algum grau existe latente ainda alguma coisa que sobreviveu, né, na sociedade inglesa, tá? Para além da reforma protestante do século XVI e para além da Revolução Industrial, tá? Alguém poderia dizer assim, né? Ah, não, poderíamos falar de três processos, né? Alguns chamam a reforma protestante de processo revolucionário. Talvez na Inglaterra ela tenha sido menos revolucionária do que no continente, de fato. Mas a gente tem protestantismo, nós temos, né, o industrialismo e nós temos, né, a reforma política que se dá com as ditas revoluções inglesas, né? Se abre com revoluções puritanas e depois Revolução Gloriosa, tá? Então, muito pouco hoje em dia se estuda de maneira mais aprofundada a história da Inglaterra no Brasil. Quando a gente estuda no colégio, estuda de maneira muito esparsa, na maioria dos casos prestando pouca atenção, então a gente não liga na minha pessoa. Ah, não, agora a gente vai matéria, Revolução Inglesa. Aí fica, vê um monte de outra coisa, até que, ah, não, é Revolução Gloriosa. Aí vem um monte de outra coisa e eu vou falar de Revolução Industrial e um monte de outra coisa. Então parece que tem um negócio lá, solto, né? Mas parece ter uma relação. Então nós temos três processos revolucionários que levam a Inglaterra a ser o que ela é hoje em dia, certo? E Chesterton parece transcender esses processos. Chesterton é evidentemente um homem do tempo dele, tá? Ah não, Chesterton é como se fosse, né, uma emanação medieval no meio da Inglaterra do século XIX e XX. Não. Chesterton é um homem do seu tempo, gosta de muitas coisas que são próprias e que passaram a existir no seu tempo, e assim por diante. Mas aí nós podemos pensar uma outra coisa, se essa cultura inglesa da qual Chesterton fala, aí no vídeo anterior eu comentava como ele vai falar aqui em ortodoxia, essa é na verdade uma formulação pessoal dele que ele descobriu que combinava muito bem com o pensamento cristão e com a filosofia clássica, tá? Essencialmente, tá? Trocando em miúdos, vamos dizer assim. É claro que isso aqui tem muito de simplificação, tá bem? Então, a gente poderia dizer que existe uma latência, né? Existe uma coisa que está presente ali, que são valores universais que se manifestam de uma determinada forma de cultura nesse lugar do mundo da onde vem Chesterton. Tá? E Chesterton reencontra isso. Chesterton, ele consegue, vamos dizer assim, como um homem que está como que num lugar cheio de coisas e ele está querendo descobrir, né, o que realmente é aquilo que combina com a personalidade que ele possui, mas ao mesmo tempo não meramente com algo que combine com quem ele é, mas algo que seja verdadeiro e combinando com quem ele é. Né? A forma com qual a verdade vai se apresentar para ele, certo? É o qual ele vai aderir a ela, que não é a forma no sentido assim, ah não, coisas contraditórias, né? Ah, não, a forma de verdade do fulano é promover a morte, a forma de verdade do Beltrano é promover a vida, não é esse tipo de coisa contraditória, tá? Mas a gente sabe que a verdade, ela, né, a objetividade da verdade, sobretudo da verdade moral, ela pode ganhar contornos culturais que são muito próprios de cada local, tá? Por exemplo, sei lá, forma em que as pessoas casam. Em algum lugar, sei lá, casa com o vestido de uma cor, casa com o vestido da outra. Para comemorar, uns gritam, outros jogam arroz, outros soltam foguete. Aí tem uma hora lá que no casamento de tal população, né, o noivo tem que ganhar uma briga contra o irmão mais velho da noiva, né, para provar que ele é digno da família. Aí eles saem no soco, se arrebentam, se quebram todo. Quanto pior a briga, mais amigos, né, um fica do outro, né? Mais aquele homem se torna amigo do cunhado dele, quanto pior for a briga. Bom, pode ter várias conformações de festa de casamento, vestido com que se casa, assim por diante. Mas tem coisas que são incontornáveis, né, de um casamento conforme determinadas concepções. Então a concepção
de lei natural, né, predominante dentro do mundo ocidental cristão é um homem casado com uma mulher, né, vivendo um vínculo para a vida toda, aonde está aberto, né, a possibilidade dos filhos, mediante ao fato de que nenhum dos dois tenha nenhum problema para poder, né, gerar em vida. E os dois vão ter esses filhos, vão criar esses filhos e é aí vida que segue. É isso aí, até que a morte separe, tá? Se casou de preto, se casou de branco, se casou de vermelho, se teve briga, não teve briga, teve dança, teve festa de 3 dias, teve festa de só uma noite, isso é outra história, tá? Então é desse tipo de coisa que a gente está falando, elementos culturais, certo? Uma maneira própria de ser, né, e de se expressar culturalmente, que é comum àquelas pessoas que habitaram aquela ilha nos seus processos históricos lá, tá? E Chesterton, então, vai remeter a isso, a esse período, a essa ideia de unificação, tá? Aonde uma das principais ligas da massa vai ser propriamente o cristianismo, tá? E aí é que nós temos esse sujeito tão interessante, porque o que eu vou encontrar em Chesterton que é muito peculiar? Primeiramente, né, um senso aguçado de valor da língua inglesa, né? Ou seja, Chesterton foi reputado como um dos maiores, se não o maior prosador de língua inglesa do seu tempo. Pelo menos alguns assim o consideravam, certo? Só que Chesterton não é isso simplesmente, como querem alguns, como se fosse possível, aliás, ser assim, porque ele era muito bom em gramática, ou porque ele leu muitos livros de estilística, ou de coisa que eu valha. Não, Chesterton era um homem que conhecia as principais obras que fundamentavam a cultura literária e a linguagem do seu tempo. E aí eu sou obrigado a me remeter a uma outra coisa, porque aí eu falei para vocês o que até agora, né? Eu falei para vocês assim, ó, não, mas em grande parte está latente em Chesterton uma cultura que era também, né, do aspecto religioso católica, que vai começar a ser desmantelada no século XVI, que vai passar por outros achaques, né, até passar por outras revoluções. Só que, se nós vamos olhar quem são as referências literárias de Chesterton, Chesterton não é um homem que tem referências literárias muito distantes da média dos homens educados do seu tempo, tá? E vocês conhecem que um dos literatos mais conhecidos do mundo, se não mais conhecido, o literato inglês mais conhecido, é meio indiscutível, ainda que alguns digam que ele é supervalorizado por um lado, outros dizem que não, é muito justa, né, a valorização que fazem dele. Tolkien dizia que Shakespeare, e é dele que eu estou falando, Shakespeare era supervalorizado. Harold Bloom, que é um dos maiores críticos literários do nosso tempo, né, vai dizer que Shakespeare inventou a ideia que nós temos de humano, né, com dramas, com paixões, com esse tipo de coisa. Eu não concordo muito bem nem com uma opinião nem com a outra, tá? No alto aqui da minha pequenez, eu não concordo muito nem com a opinião de um gigante nem de outro, né? Eu penso que sim, Shakespeare parece ter sim sintetizado ou dado forma de linguagem, especialmente na língua inglesa, por uma série de sentimentos e situações que acabaram se tornando paradigmáticos, né? As pessoas que falam inglês muitas vezes passaram a usar expressões ou cenas, né, ou falas que Shakespeare coloca na boca das suas personagens para expressarem coisas da vida, né? Dois caras que foram muito bem educados poderiam citar, né, alguma cena de Shakespeare ao amigo que pergunta, como é que você está? Imagina que o cara passou por um grande achaque, está passando por uma grande tristeza. E aquele amigo, cara, como é que tu te encontra? E o cara recita uma cena de Shakespeare lá, né? E o outro cara vai entender muito bem o que ele está falando. Por quê? Porque aquela cena é do personagem tal, quando ele perdeu o pai, e aí ele está prestes a querer fugir, mas ele não pode, porque ele prometeu que ia casar com não sei quem, ele tem que ficar na cidade, mas não, entenderam? Shakespeare entrega essa cosmovisão para um determinado grupo de pessoas dentro do mundo inglês, certo? E acaba se tornando meio que a base de uma forma imaginativa de falar do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, certo? Então, isso vai estar presente até depois na literatura do século XX, né? Se eu não me engano, é Aldous Huxley que traz muitas citações de Shakespeare no Admirável Mundo Novo, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, isso manifesta essa expressividade, esse dar voz à língua inglesa, dar uma voz mais potente à língua inglesa, que é obra de Shakespeare por um lado, e é obra do Rei James por outro também.
né? Ou seja, vocês devem ter conhecido já a Bíblia do Rei James, já devem ter ouvido falar disso, tá? Eu nunca vi ninguém chamar de Bíblia do Rei Tiago, certo? Geralmente eu vejo o pessoal chamar de Bíblia do Rei James mesmo. Tiago seria a versão em português, uma das versões, né, do nome James. Na verdade, que a gente tem é o Jacó, né? Jacobus, e depois por vários caminhos, né, a gente vai ter alguns nomes que vão dando origem a partir desse Jacobus, entre eles o Tiago e o Diego, né? Então a gente vai indo assim, mas é muito louco, talvez seja muito louco para você ouvir que Jacó deu origem aos outros nomes assim por diante, tá? Mas é esse tipo de coisa. Por que a Bíblia do Rei James é um negócio tão importante, né? Do ponto de vista também de dar voz e dar força a essa língua inglesa, né? Que está presente, que é tão importante para o Chesterton ser quem é. Esse é o grande ponto, né? O rei James I da Inglaterra, ele é sobretudo um sujeito, né, que vem de uma tradição presbiteriana, tá? Para quem não sabe, isso é o mais próximo, né, das religiões evangélicas de hoje em dia, né, propriamente tal e qual, mas está mais próximo disso. E ele vai se tornar, depois de ser rei da Escócia, né, já rei da Escócia, vai se tornar rei da Inglaterra. E ele vindo dessa tradição mais evangélica, vai haver um grupo de pessoas que lá querem, né, tornar também a Igreja da Inglaterra algo mais próximo das reformas continentais, certo? E, talvez por isso, talvez não, né, James I da Inglaterra diz que não quer nada com isso, que ele não ia transformar a Igreja da Inglaterra num presbitério escocês, certo? Mas ele acolhe uma proposta interessante, que é a proposta de fazer uma nova tradução da Bíblia em inglês, certo? Procurando traduzir direto dos originais gregos, né, e hebraico, tá? E é depois esse empreendimento que vai ser feito, né, com a Bíblia do Rei James, que é uma Bíblia que não tem só a preocupação de trazer para as pessoas a compreensão do sentido do que foi escrito na Sagrada Escritura, mas que aquilo soasse inglês aos ingleses. De alguma forma, como se a Bíblia tivesse sido escrita, né, por alguém que soubesse inglês, né? E de fato acabou se tornando, né, mesmo dentro de pessoas que vêm de origem católica, lembrando que a Bíblia do Rei James é uma Bíblia protestante, a maneira com qual elas conhecem vários trechos da Sagrada Escritura, tá? Inclusive a forma do Pai Nosso que está ali, certo? É a que está na Bíblia do Rei James, claro, como você vai dizer assim, não, Rodrigo, a Bíblia de Dewey e Haynes, ela veio, eu não sei se é Haynes, se escreve falar exatamente assim, que é um grupo de católicos refugiados, né, na França, que vão fazer uma tradução para o inglês do Novo Testamento. Então, talvez essa forma de Pai Nosso já estivesse lá nessa versão católica da Bíblia em inglês feita por esses refugiados. Bom, perfeito, tá? Mas o fato é que quem não conheceu através da Bíblia de Dewey essa versão, vai conhecer mundo afora, muitas vezes o que vai chegar não vai ser a Bíblia de Dewey, né, vai ser, na verdade, essa Bíblia do Rei James, que vai ser levada pelos missionários, assim por diante, tá? E isso também é outra coisa que emprega a voz, né, a fala, né, de Chesterton. Ou seja, a gente está tentando analisar o que é aqui. Que cultura é essa que dá origem à língua inglesa? E o que tem a ver Shakespeare com o catolicismo? Tá? E com esse mundo antigo antes do industrialismo, da reforma e assim por diante. Shakespeare é reputado por várias pessoas como criptocatólico, ou seja, um católico oculto, ou no mínimo, com certeza, tendo grandes relações com recusantes, que são aqueles caras que não quiseram, né, ceder a questão de participar do serviço e culto anglicano, né, quiseram continuar com o seu serviço e culto católico. O mais famoso é a família, né, do Duque de Norfolk, que são a família FitzAlan Howard, né? Então esses caras são os mais famosos recusantes e os mais importantes pares do Reino Unido. O mais importante par do Reino Unido, anglicano, protestante, constitucionalmente, é um católico, né? Acima dele só sendo da família real mesmo, tá? Então esse que é o quadro. Você tem o Shakespeare altamente ligado a isso. Mais de um estudioso se dedica a mostrar as relações com o pensamento e a ética católica dentro de Shakespeare. Você tem a Bíblia do Rei James, que ela é fruto justamente da resistência desse rei em colocar mais, né, calvinismo dentro, né, do que já havia na Igreja da Inglaterra. Essa primeira versão do Rei James traz todos os livros, inclusive os deuterocanônicos, certo? E aí eu começo a formar aquilo que depois vai ser essa pujança de linguagem que o Chesterton apresenta. O que por fim eu gostaria de dizer, mais ou menos para nos colocar na pista do que é ler a escrita de Chesterton? Chesterton para mim tem uma semelhança, né, com o autor. As pessoas geralmente relacionam ele justamente porque faz parte dessa... Chesterton faz parte
nessa primeira metade do século XX, onde a gente tem grandes autores ingleses que são ou católicos ou anglicanos com várias simpatias de pensamento católico, tá? Mas eu penso que tanto Chesterton como o Tolkien, que é esse autor que eu quero relacionar, eles tinham uma característica muito interessante. A mim parece que o Chesterton, de maneira mais inconsciente do que consciente, mas talvez com certeza alguma consciência desse tipo ele tinha. E Tolkien aí sim conceitua isso. São homens que enxergam de maneira muito especial a maneira de pensar que está contido numa língua, tá? E essa maneira de pensar contida numa língua, tá, acaba me entregando, né, certas possibilidades que podem ou não ser aproveitadas, certo? É inegável, né, que a língua inglesa se forma dentro de um contexto de pensamento católico ou não completamente protestante. Isso aí é de lei, né? Porque a gente tem vários processos. Chaucer, que é o cara que bota, né, a língua inglesa no mapa, é claramente católico, está dentro do período católico. Shakespeare parece ter várias formas de ver o mundo que estão relacionados em algum grau ao pensamento especialmente católico. A Bíblia do Rei James surge num contexto que não é de completa separação entre o pensamento católico e o pensamento protestante, certo? E perceber isso na linguagem talvez tenha permitido para esses homens, de alguma forma, né, aproveitarem o tesouro, né, da literatura e da cultura escrita, né, inglesa, especialmente nesse aspecto do teatro shakespeariano e da Bíblia do Rei James, certo? Alguma coisa, né, daquela Inglaterra do Rei Alfredo, ou ainda daquela Inglaterra anterior a todos os processos que vão se dar a partir do século XVI, e esses homens beberam disso durante a vida. Sobretudo, né, Chesterton. Tolkien praticamente nasce no ambiente católico por causa da mãe dele, mas Chesterton não. E de alguma coisa parece que o ímpeto, né, essa espontaneidade muito diferente daquilo que se propõe dentro de uma certa cultura puritana que predominou no Reino Unido, especialmente no século XVIII e XIX, essa espontaneidade da alegre Inglaterra da qual fala Chaucer, parece que Chesterton sempre foi algo que morou no coração de Chesterton e que Chesterton só encontrou de maneira completa no catolicismo ou nas formas do catolicismo inglês, né? Tanto é que essa questão de alegria, profissão de fé e pensamento e visão de mundo de Chesterton são coisas inseparáveis, que eu pegando aí um autor que não tem nenhum grande compromisso com nenhuma dessas coisas que eu coloquei, mas que é um admirador de Chesterton, que é o Neil Gaiman, vários de vocês conhecem por causa do Sandman, Deuses Americanos e outras coisas assim, e que é muito popular hoje nessa cultura nerd ou geek, como o pessoal fala. Ele pensa o Chesterton na sua obra Sandman, no HQ, como o sinal, ele é uma entidade, na verdade, tanto é que a entidade é desenhada no HQ exatamente como o Chesterton histórico, se chama Gilbert, né, ou pelo menos se apresenta como Gilbert, ainda que o rei do mundo dos sonhos, esse Chesterton do Newman é como que uma entidade do mundo dos sonhos, o chama de o verde do violinista. E ele é o responsável por criar, né, os sonhos, né, de alegria, de prazer, né, de realização do sonho, certo? Então, ele é o cara dos sonhos felizes. Chesterton é um cara que simboliza a alacridade, a felicidade, essa alegria, e essa alegria é muito popular, muito espontânea, né, de homens simples, de homens comuns, como ele sempre gostou muito de enaltecer. Mas não qualquer homens comuns. Homens comuns com o coração no lugar, que entenderam do que se trata a vida, né, e que sabem ser gratos a Deus por terem recebido essa percepção, né, de quanto eram agraciados por poderem ter uma vida comum e comum, né, sendo comum uma vida grande, né, uma vida que tem muito a ver com essas coisas de liberdades inglesas, né, um homem na sua casa como rei no seu castelo e assim por diante, tá? Se você quer perceber essas coisas todas, né, vale a pena, e eu recomendo aqui grandemente a leitura, sobretudo, de ortodoxia, certo? E aí eu acho que você pode já fazer a jornada completa, que é a leitura, né, de Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno na nossa edição, certo? Aí nós temos aí também Igreja Católica e Conversão, que é onde vai aparecer
também elementos relacionados a isso que nós estamos falando, especialmente sobre o que ela causa, nos lugares onde ela chega, certo? Sempre como uma novidade, nunca simplesmente como uma coisa antiga, ultrapassada, tá? E nós vamos ter em breve aí o lançamento, certo? De O Que Eu Vi na América, tá? Então, se ele já não aconteceu, está para acontecer quando esse vídeo for vinculado, tá? E não perca a oportunidade de, assim que puder, né, adquirir essa obra. Por quê? Porque nós vamos ver a percepção desse Chesterton com uma visão integral e privilegiada de Inglaterra, olhando para aquele país que é o herdeiro cultural e econômico do Reino Unido, né, filho do Reino Unido, sob vários aspectos diferentes, certo? De maneira que a gente quase pode pensar que a liberdade norte-americana é uma releitura, né, agora nas Américas, daquelas liberdades inglesas já pensadas e requisitadas na Magna Carta no século XIII. Tá? Se você quer ver a percepção de Chesterton sobre isso, não deixe de ler O Que Eu Vi na América, não deixe de participar, se ainda for possível, quando você ver esse vídeo, na campanha de lançamento. Eu vou ficando por aqui, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para quem você sabe que gosta desse conteúdo ou que pode vir a gostar, marcar o sininho, né, e também comentar o que você achou e assim por diante, que sempre ajuda no engajamento, certo? E em visibilidade do nosso conteúdo. Está bem? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!